estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Mariúcha, representante do programa Linhas do Conhecimento, que transforma Curitiba em uma grande sala de aula, com o objetivo de conhecer, amar e cuidar da nossa cidade. Estou aqui hoje para que juntos possamos conhecer um pouquinho mais sobre o Corpo de Bombeiros Militar e o Centro Histórico do Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos higienizar nossas mãos? Então, se você tiver um álcool, pode passar, ou se estiver próximo a um banheiro, você pode lavar as mãos. Não esqueçam de pegar seus materiais. Pode ser uma folha, um caderno, lápis ou caneta, para que possamos fazer as anotações necessárias. Tudo pronto? Vamos iniciar! Na aula de hoje, como já falei, conheceremos o Centro Histórico do Corpo de Bombeiros de Curitiba. Mas antes, precisamos compreender como que surgiu o Corpo de Bombeiros, qual sua função, seu significado, origem e atribuições. Vamos iniciar falando sobre a origem do Corpo de Bombeiros. O serviço de bombeiro nasceu como quase tudo que o homem criou, por uma necessidade. O fogo sempre foi uma séria ameaça à humanidade. Quando os homens ainda eram nômades, ou seja, não tinham residência fixa, fugiam das chamas, não sendo necessário enfrentá-las. Mas a partir do momento que o homem se fixou na terra, obrigou-se a combatê-la quando estas ameaçavam pessoas ou patrimônio. A partir de tragédias, surgiu a necessidade de criar um serviço para fazer frente a esse tipo de sinistro. Assim, começaram as primeiras corporações de bombeiros. Mas quem desenvolveu esse tipo de serviço? O primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto, em 27 anos antes de Cristo, formou um grupo de vigílios. Esses vigílios patrulhavam as ruas para impedir incêndios e também para policiar a cidade por meio de patrulhas. Este é o primeiro corpo organizado que se conhece na história, dedicado à função de bombeiro. Uma das normas mais antigas de proteção contra incêndios foi no ano de 872 em Oxford, no Reino Britânico, onde foi estabelecido um toque de alerta, que a partir dele deviam apagar todos os incêndios que estivessem ocorrendo naquele momento. A partir do século XVI, se espalharam por toda a Europa e os incêndios foram mais frequentes, havendo necessidade de combatê-los de forma prática. Então, na metade do século XVII, o material disponível para combate a incêndios se reduzia a machados, enxadões, baldes e outras ferramentas. Um fato interessante da história é que em 1666, na Grã-Bretanha, já haviam brigadas de seguros contra incêndios, administradas por seguradoras. No mesmo ano, em Londres, na Europa, houve um grande incêndio que destruiu uma parte da cidade e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Após isso, as companhias de seguro da cidade começaram a formar brigadas particulares para proteger a propriedade de clientes. No século XVIII, no ano de 1841 aproximadamente, nos Estados Unidos, surgiu a primeira bomba de combate a incêndio motorizada a vapor. A bomba era motorizada, mas o carro ainda era puxado por cavalos. E alguns anos depois, já no século XIX, em 1905, surgiu na Inglaterra o primeiro caminhão de combate a incêndio com motor a combustão. No século XVIII, surgiram as bombas de incêndio, fazendo com que se organizasse em Paris uma companhia de 70 guarda-bombas, uniformizados e remunerados, sujeitos à disciplina militar. Esta foi uma das primeiras corporações organizadas que se tem notícia, nos moldes dos sistemas atuais. Em pouco tempo, todas as grandes cidades do mundo ocidental já possuíam uma companhia de guarda-bombas, seja por disposição legal ou por iniciativa das companhias de seguro. Antes da criação do Corpo de Bombeiros, o serviço de extinção de incêndios no Rio de Janeiro era realizado por seções dos arsenais da Guerra da Marinha, da Casa da Correção e de Repartição das Obras Públicas. Quando havia um incêndio na cidade, os bombeiros eram avisados por 3 disparos de canhão, partindo no Morro do Castelo, e por toques de sinos da Igreja de São Francisco de Paula, correspondendo o número de baladas ao número da freguesia, onde se verificava o sinistro. Esses toques eram então reproduzidos pela igreja matriz da freguesia.
Em 2 de julho de 1856, pelo Decreto Imperial número 1775, foi criado o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Quando recebiam o aviso de incêndio, saíam com seus equipamentos da época pela via pública e procuravam vencer o fogo, solicitando os reforços necessários, conforme a extensão do incêndio. Em 1856, foi fornecida à instituição a primeira bomba de incêndio a vapor, e em 1880 o grupo passou a ter organização militar. Em 1913, a tração dos animais das viaturas adotadas em 1870 foi substituído pela mecânica, ou seja, aposentaram os animais e passaram a ter viaturas motorizadas. Mais tarde, foi oficializada a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 144, parágrafo 5º e 6º. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. A palavra bombeiros é bastante antiga. Vem do latim bombus, que significa bomba, pois antigamente os incêndios eram controlados através de bombas de água. O Corpo de Bombeiros Militar é um dos órgãos integrantes da segurança pública, previsto na Constituição de 1988, como falei anteriormente, e tem uma das suas principais missões, a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Ele atua na execução de atividades de defesa civil, prevenção e extinção de incêndios, proteção e salvamento de vidas humanas e de animais, buscas e salvamento de afogamentos, inundações, catástrofes de todos os tipos, acidentes em geral e calamidades públicas. Embora em alguns estados façam parte da Polícia Militar, os bombeiros militares, a princípio, não exercem função de policiamento preventivo ou ostensivo. Suas atribuições estão relacionadas à defesa civil. Um levantamento realizado em 2018 pelo Ibope Inteligência apontou o Corpo de Bombeiros como uma instituição mais confiável do Brasil pelo 10º ano consecutivo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 144, o Corpo de Bombeiros Militar é considerado, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, órgãos integrantes das instituições responsáveis pela segurança pública do país. Agora, vamos assistir um vídeo sobre os bombeiros do Paraná. O Corpo de Bombeiros do Paraná pode ficar um século sem ser acionado, mas nem um segundo sem estar preparado. E em mais de um século de atividades, ele foi acionado incontáveis vezes para salvar um incalculável número de vidas. É assim que zelamos por nossa imagem de corporação mais confiável segundo a opinião pública. Desde sua fundação, a corporação não mede esforços para agir no fogo, na terra, na água e no ar, em nome da vida e da proteção de bens patrimoniais, do meio ambiente e da sociedade. Para isso, os bombeiros estão preparados para entrar em ação nas mais diversas necessidades e operações. Vistorias. Indo da análise de planos de prevenção à inspeção das medidas de segurança, fiscalizando e orientando a sociedade paranaense. Combate a incêndios urbanos. Enfrentando, confinando e extinguindo as chamas. Salvando vidas e preservando o patrimônio. Resgate veicular.
age prontamente para socorrer vítimas que se encontram presas às ferragens de veículos acidentados, garantindo acesso e remoção com rapidez e segurança. Atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar visa prestar o primeiro socorro e o transporte das vítimas que necessitem de uma pronta intervenção e rápida remoção. Salvamento aquático. Bombeiros trabalhando com prevenção, orientação e socorro de afogamentos. Tanto no mar quanto em rios e balneários públicos do Paraná. Salvamento vertical. Realizando o resgate de pessoas em locais elevados, acessando-as por meio de equipamentos especiais para uso em altura. Prevenção e socorro em eventos desastrosos. Prevenindo e dando imediata resposta à população em casos de situação de emergência ou calamidade pública, retirando pessoas que estão em áreas de risco, bem como organizando e distribuindo recursos emergenciais à população. Emergências com produtos perigosos. Atendendo ocorrências que envolvem produtos perigosos com elevado risco de contaminação para as pessoas e para o meio ambiente, garantindo a segurança de todos. Operações de busca e salvamento. Colocando à disposição equipes especializadas em ações de busca e salvamento, treinadas para atender diversos tipos de ocorrências em locais de difícil acesso. Incêndios ambientais. Atuando na extinção do fogo em matas, florestas e outras vegetações, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Emergências em aeroportos. É voltado ao atendimento de aeronaves e passageiros com viaturas especiais, equipadas para situações emergenciais neste tipo de ambiente. Formação acadêmica. Formando, especializando e aperfeiçoando bombeiros militares para atuar no estado do Paraná com eficiência e profissionalismo na missão de salvar e proteger vidas. Toda esta equipe e estrutura está distribuída estrategicamente no estado do Paraná, atendendo a toda a população paranaense e prestando centenas de atendimentos diariamente. Como afirma a canção do Soldado do Fogo, é preciso não temer, compreendemos a nossa missão, não importa lutar e morrer. Corpo de Bombeiros do Paraná.
Por uma vida, todo sacrifício é dever. E aí, gostaram do vídeo? Nele, vimos os bombeiros nas suas funções. E agora, vou apresentar para vocês 4 atribuições do Corpo de Bombeiros Militar. A primeira é o combate a incêndio. Foi a primeira área de atuação desenvolvida pelo Corpo de Bombeiro e é tratada como uma das áreas de maior risco, pois necessita de vestimentas específicas, chamados EPIs, Equipamentos de Proteção Individual, suprimentos de ar, que são os EPRs, equipamentos de proteção respiratória, técnicas de combate, táticas de extinção de chamas, viaturas, suprimentos de água e trabalho em equipe. Atualmente, o combate a incêndio se divide em combate a incêndio urbano ou estrutural, ou seja, nas residências, comércios e edificações. Também temos o combate a incêndio florestal, que acontecem nas matas, florestas e áreas verdes em geral. E, por último, no combate a incêndio especial, que são feitos em aeroportos, portos e locais de permanência e circulação restrita. A segunda atribuição é a de busca e salvamento. Esta área é a de atuação com atendimento mais diversificado em virtude de ocorrer situações emergenciais com pessoas, animais, meio ambiente e bens materiais. Se divide em salvamento terrestre, são aquelas atividades que os bombeiros realizam em ambientes terrestres, como resgate veicular, busca terrestre, captura de animais, espaços confinados e busca e resgate em estruturas colapsadas, ou seja, que sofreram algum acidente. Também temos o salvamento aquático, que são as atividades desenvolvidas na superfície da água, como o salvamento de afogados por profissionais denominados guarda-vidas. E também temos o salvamento em altura, atividades de grande risco que são desenvolvidas em locais de diferentes altitudes, tanto em pontos elevados como prédios, torres, morros, como locais profundos, valas, abismos ou crateras. A terceira é o atendimento pré-hospitalar. É uma intervenção com os devidos procedimentos de primeiros socorros, ou seja, em um acidente, os bombeiros chamados socorristas atendem as vítimas e levam para os hospitais. Essa atribuição corresponde ao maior número de atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar. O serviço é popularmente conhecido como resgate e suas ações são padronizadas por manuais e procedimentos que possuem certificações internacionais. E a quarta atribuição é o serviço técnico, que está relacionado à análise de projetos, vistorias e certificações de edificações comerciais, concentração de públicos e multifamiliares, bem como na emissão de laudos e vistorias. Agora, quero chamar a atenção de vocês aqui para minha mesa. Então, nós temos aqui alguns equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiro. Temos uma balaclave, luvas e capacete. Esses equipamentos fazem parte do fardamento dos bombeiros. Muitos colaboradores em suas funções usam uniforme, certo? Agora veremos um pouquinho sobre a farda utilizada pelos bombeiros. Nessas imagens, temos 3 modelos de fardas. A primeira e a segunda farda são utilizadas no dia a dia e a terceira é utilizada nas operações de combate a incêndios. A primeira farda, essa mais escura, ainda é usada, mas está sendo substituída por essa segunda farda mais clara com refletores, que é a mais recente do Corpo de Bombeiros. As duas protegem o Corpo de Bombeiros do aquecimento causado pelo fogo. Já essa terceira farda é considerada EPI, os equipamentos de proteção individual. Mas o que são EPIs? São equipamentos de proteção individual, como já falei anteriormente. Podemos observar nessa imagem alguns tipos de EPIs usados pelos bombeiros, como balaclave, capacete, luvas, jaquetas, calças, botas, cinto e alguns outros equipamentos, como rádio e também lanternas. Nessa outra imagem, temos os EPRs,
usados pelo Corpo de Bombeiros. Mas o que são eles? São os equipamentos de proteção respiratórios, como máscaras e oxigênios. Nesse caminhão tem todos os equipamentos necessários para combater qualquer tipo de sinistro, seja por acidente, desastres ou incêndios. Está dividido em bombas, gavetas, cabines e reservatório de água. Possui muito compartimento e todo esse espaço disponível é aproveitado para colocar vários materiais, como rolos de fita zebrada, capas de chuva, lanterna grande, escada de alto alcance. Também tem os equipamentos de resgate em altura, que podem ser roldanas simples, roldanas duplas, macas flexíveis, cordas estáticas, mosquetões de alumínio sem trava. Os EPIs, como já mencionamos anteriormente, que são as roupas de proteção tipo A, equipamentos de respiração autônoma, luvas de combate a incêndio, capacetes de altura, capacetes de combate a incêndio e vários outros. Equipamentos de combate a incêndio, como as máscaras, cilindros de ar comprimido, extintor, mangueira, esguicho, abafador. Também temos equipamentos para produtos perigosos, como as roupas de proteção de ar, pá de plástico, lanternas fechadas e cordas. Também temos os equipamentos de resgates de animais, como aparelhos, poços, correntes, proteção para corda. Equipamentos de resgate veicular, como expansor, cilindros, cabos de aços curtos, extintor, machadinha. Também ainda temos dentro do caminhão equipamentos para entrada forçada. Então temos machado de bombeiro, corta-frio grande, alavancas, pés de cabra, arrombador de portas. Equipamentos de corte de árvores como motosserra, litros de gasolina, chaves de motosserras, cordas estáticas, fitas tubulares, cinturão, calças para corte de árvores. São inúmeros equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros em sinistros. Esses que exemplifiquei são apenas alguns dentre muitos outros que tem dentro do caminhão. Além de equipamentos, os bombeiros utilizam os veículos oficiais. Vamos conhecê-los? Nessa primeira imagem, temos a ambulância do Corpo de Bombeiros. Ela atua em chamados de trauma, quando acontece algo internamente com uma pessoa ou em caso de acidentes. Ela está equipada com materiais de primeiros socorros. Os socorristas preparam a vítima para a remoção até um hospital. Já na segunda imagem, aparece uma viatura que é utilizada para trabalhos administrativos. Nessa outra imagem aqui, aparece uma viatura que é equipada com vários materiais de combate a incêndio e resgate. É utilizada em operações junto com o caminhão do Corpo de Bombeiros. E na imagem ao lado está o caminhão de bombeiros. Nele estão todos os equipamentos de segurança para a atuação deles. E equipamentos de combate à operação de grande porte. Esse caminhão da imagem possui 4.000 litros de água, mas há caminhão com 10.000 litros e até 25.000 litros de água. Esses de 25.000 litros se tratam de caminhão mais lento e demora mais tempo para chegar até o local da operação. Geralmente, ele serve para abastecer os caminhões que estão sendo usados nas operações. Seguindo nossa aula, observe essa imagem. Nela, há 3 extintores diferentes. Você sabe por que existem essas diferenças? Já fez uso dos extintores? Vamos assistir um vídeo que explicará tudinho para nós. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Alípio, sou da Defesa Civil de Curitiba, sou guarda municipal, também bombeiro civil. Vou passar um recadinho rápido para vocês sobre os nossos extintores. Os 3 mais básicos que nós temos aqui nas nossas instalações, né? A gente tem aqui o extintor de água. O extintor de água, o que tem dentro dele é água, né? Claro. E ele vai fazer o combate, né? Ele ajuda a apagar os incêndios em classes
de sólidos inflamáveis. Assim a gente tem a borracha, a madeira, o papel. É utilizado para esse tipo de classes de incêndio, tá bom? Ele é composto aí de gatilho, é composto de mangueira, do manômetro e é utilizado sempre na base do fogo, tá? Classe A, o que tem dentro dele? Água, extintor de água. Temos também o extintor de classe B. O DB é mais conhecido como pó químico seco, o PQS. O PQS ele é utilizado para líquidos inflamáveis, ou seja, gasolina, álcool, e ele vai fazer a utilização do bicarbonato de sódio. É um sal que você joga, aplica na base do fogo também. Então é composto do gatilho, da mangueira, do manômetro, e o que tem dentro dele, né, é o bicarbonato de sódio. E temos também o extintor classe C. O extintor classe C é o de gás carbônico, também conhecido como CO2. Esse extintor apaga incêndios de materiais energizados, materiais elétricos, como computadores ligados, ventiladores, ar-condicionado. Então ele tem essa diferença de gatilho e o difusor, né? Nunca pegar o extintor de CO2 pelo difusor, sempre aqui pela manopla, para você fazer também o combate à base do fogo. Esse extintor pode também apagar líquidos inflamáveis, que é o caso do B, e o B também pode apagar incêndios na classe C, que são os materiais energizados. E aí, gostaram do vídeo? É interessante essa explicação, porque cada acidente ocorrido em uma residência ou empresa requer o uso correto dos extintores para prevenir um incêndio. Até agora, vimos nessa videoaula a origem do Corpo de Bombeiros no mundo e no Brasil, sua função, seu significado e atribuições. Muito bacana, não é mesmo? Agora, vamos conhecer o Centro Histórico do Corpo de Bombeiros de Curitiba, que conta a história do Corpo de Bombeiros do Paraná. O Centro Histórico do Corpo de Bombeiros ocupa um espaço no pátio do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros do Paraná. Ele está na Rua Nunes Machado, número 100, no centro de Curitiba. Foi inaugurado em comemoração aos 107 anos da criação do Corpo de Bombeiros do Paraná, em 3 de outubro de 2019. Mas a abertura do espaço de memória já era um projeto antigo que saiu do papel pelas mãos da equipe liderada pelo Major Félix Pedroso. O Centro Histórico resgata a história do Corpo de Bombeiros do Paraná e expõe documentos, objetos, relíquias, fotografias, equipamentos e viaturas utilizadas pela instituição do serviço ao cidadão. O material abrange desde a criação da Sociedade Teuto-Brasileira do Bombeiros Voluntárias, de 1897, passando pela fundação do Corpo de Bombeiros do Paraná, em 1912. Ao chegarmos no Centro Histórico, já nos deparamos com as antigas viaturas do Corpo de Bombeiros. Elas ficam em destaque na entrada do museu. Inclusive, esta foi usada nas primeiras ações dos bombeiros na capital. É um veículo do ano de 1912, da marca inglesa Merryweather, com rodas de madeira, pneus maciços, bomba de incêndio a vapor, de pequeno porte acoplada à parte traseira, acionamento do motor através de manivela e uma escada de aproximadamente 6 metros. Na parte superior dianteira tem o dispositivo sonoro de advertência, ou seja, sua sirene, um sino em bronze. Com a aquisição de viaturas mais modernas, foi destinada ao acervo do Centro Histórico do Corpo de Bombeiros do Paraná. Com as mesmas características da primeira viatura, está esse modelo, fabricado em 1929. Era necessário lenha para funcionar a bomba de incêndio. Seu dispositivo sonoro de advertência também é um sino de bronze, mas à direita do veículo. Manteve-se em funcionamento até a década de 60. A partir de 1991, também foi destinado ao acervo do Centro Histórico de Bombeiros do Paraná. Essa viatura foi fabricada em 1937. Tem como principal característica a frente alongada com curvas marcantes.
típica dos veículos Ford da época, com bombas de incêndio a combustão e reservatório de água com capacidade de 3.000 litros. Manteve-se em funcionamento no Corpo de Bombeiros, em Irati, até o ano de 1982. A partir de 2012, foi destinada ao acervo do Centro Histórico do Corpo de Bombeiros do Paraná. Para finalizar essa magnífica exposição, tem esse veículo de origem nacional, marca Willys, modelo Jeep, fabricado em 1957. Manteve-se em funcionamento no Corpo de Bombeiros em Ponta Grossa até o ano de 1988, quando foi destinada ao acervo do Corpo de Bombeiros do Paraná. Quando entramos na próxima sala do Centro Histórico, somos atraídos por esse quadro grande. Nele está o presidente Carlos Cavalcante de Albuquerque, fundador do Corpo de Bombeiros do Paraná. Também encontramos miniaturas, forragem, machado e capacetes de gala. Nessa estante está a forragem de uso do fardamento do presidente do Paraná em 1912, Carlos Cavalcante de Albuquerque, que foi o fundador do Corpo de Bombeiros do Paraná. Junto temos viaturas mini do Corpo de Bombeiros, um capacete de gala de bombeiros utilizado por um integrante da Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros voluntário em 1897 e um machado, assim como outros machados em outras estantes. Aqui está exposto um quadro e retrata a primeira turma de bombeiras do Paraná. A maioria delas ainda estão no quartel, e essas fotos retratam desde a origem do Corpo de Bombeiros do Paraná, treinamentos, formações e operações realizadas até agora. Essa estante tem um elemento bem interessante: faixa de premiação, extintor, ferramentas, documentos de prestação de contas, atas e estatutos, recibos de escritura e de contabilidade, além de um pinga-fogo, que era utilizado para realizar o controle de incêndios através de queima controlada. As muitas taças erguidas pelo Caramuru, que era a equipe de futebol dos bombeiros, muitas vezes campeã do Peladão, tradicional campeonato amador de Curitiba. Há ainda fotos e registro de uma das grandes operações de salvamento de bombeiros do Paraná, como o grande incêndio de 1963, conhecido como Paraná em Flagelo, ou a explosão do navio Vicunha na Baía de Paranaguá em 2004. Também tem no Centro Histórico equipamentos de mergulho utilizados por salva-vidas, equipamento de comunicação, aqui é um rádio que eles utilizavam naquela época, equipamentos de busca e salvamento. Nessa estante podemos ver algumas fotos e um jornal que também tem lá contando algumas notícias que aconteceram naquela época. Também temos as fardas da década de 60 e 80, capacete de bombeiro. Esse capacete também se encontra no Centro Histórico e tem uma história impressionante. No ano de 2000, 2 bombeiros se arriscaram para salvar de um incêndio hóspedes de um hotel na rua Desembargador Westphalen, aqui no centro de Curitiba. A operação foi tão difícil que o capacete de um dos soldados, feito de um material preparado para resistir a temperatura perto de 1000 graus, chegou a derreter. No fim, os hóspedes foram salvos. O soldado ferido também. Sobrou o capacete marcado pelo fogo como um dos itens mais impressionantes do acervo do Centro Histórico do Bombeiros do Paraná. A iniciativa de reunir o acervo em um único espaço surgiu para preservá-lo, mas principalmente porque o Corpo de Bombeiros é uma parte da sociedade que reconhece as ações importantes que o Corpo de Bombeiros fez nesses mais de 100 anos. Um dos destaques do acervo são os documentos de fundação do Corpo de Bombeiros do Paraná, que mostram que tudo partiu de uma demanda da sociedade. Os documentos que criaram o Centro Histórico do Corpo de Bombeiros estão expostos, bem como todas as ordens do dia do quartel desde 1912, que ficam disponíveis para pesquisa. E você pode visitá-lo de segunda a sexta-feira, de manhã, das 9 às 11h30,
ou à tarde, da 1 às 16 horas. A entrada é gratuita. Agora, vamos assistir um vídeo realizado lá no Centro Histórico do Corpo de Bombeiros de Curitiba. Esses daqui são os capacetes de bombeiro da época da Revolução de 1930. E esse da esquerda, ele foi doado pelo capitão João Meister. Esse aqui do meio também é um outro capacete. Esse daqui é um diploma de bombeiro assinado pelo Comitê Superior da Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros, de 1896. Aqui nós temos uma farda e alguns equipamentos de Operação Praias. Da década de 70 e 80. Fogo, machado, E aí, gostaram do vídeo? Lá no Centro Histórico do Corpo de Bombeiros tem muitos materiais que ainda são utilizados hoje em dia, como os machados, as pás, só que hoje em dia são utilizados equipamentos mais modernos, como as motosserras
E esses equipamentos, eles vêm mais desenvolvidos e com outras tecnologias hoje em dia. Nele também tem lá as fardas antigas, né? Aquelas fardas antigas, elas não tinham proteção nenhuma contra o aquecimento das chamas. Já essas fardas de agora, elas são todas revestidas com um material onde protege toda a pele do corpo do bombeiro e não faz com que chegue a queimar a pele deles. Também lá no centro histórico tem aquelas viaturas, são muito legais. Então quando a gente chega lá, a gente se depara com aquelas viaturas e é muito impressionante. Você vê um veículo de praticamente 110 anos atrás, que está lá nesse centro histórico, elas foram restauradas e ainda estão em funcionamento. Elas não são mais utilizadas, mas ainda se encontram em funcionamento. Agora vamos relembrar um pouquinho sobre as atribuições dos bombeiros. Então a gente também falou sobre o combate ao incêndio, né? Eles atuam lá nas residências, nos comércios, nas edificações, combatendo os incêndios dentro desses espaços. Também nas florestas, matas e áreas verdes em geral. Então, quando acontece algum incêndio em alguma mata, eles usam um pinga-fogo. Esse pinga-fogo serve para quê? Antes do fogo chegar até aqueles matos que ainda não foram queimados, eles pingam o fogo para quando o fogo chegar ali, já está contido aquele incêndio. Então isso é muito interessante, eu fiquei sabendo lá no Centro Histórico. Também tem o combate a incêndio especial, que é em aeroportos, portos e locais de permanência e circulação restrita. Já na atribuição de salvamento terrestre, aquático em altura, eles atuam, né, em acidentes, resgate de veicular, busca terrestre, salvamento aquático, que são nos mares ou em rios, e também salvamento em alturas, nos morros, nos prédios, mesmo na natureza ou até mesmo na cidade. E também nos lugares mais profundos, que são as valas, as crateras. Relembrando, a outra atribuição do Corpo de Bombeiros é o atendimento pré-hospitalar, que são os socorristas que fazem essa intervenção, com os primeiros socorros. E a última é os serviços técnicos, que está relacionado à análise de projetos e vistorias, certificações e edificações comerciais e também em emissão de laudos de vistorias. Um grande abraço para vocês e até a próxima! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e